Fala rapaziada, eu sou o Arthur e hoje a gente vai falar de 5 jogos que mereciam um remake, né, que poderiam haver ali um remake, pegando muito esse hype ali do Assassin's Creed Black Flag Resynced, que tá sendo um maior sucesso, muita gente fazendo gameplay, muita gente falando bem do jogo, elogiando ali as mudanças, e por isso que eu gostaria aqui de ver alguns desses jogos que eu vou listar como, né, sendo refeitos aqui com uma jogabilidade nova, com cenários, com gráficos melhorados, né, e apresentando esses jogos também para uma nova geração. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e comenta, né, ao final desse vídeo os jogos que você gostaria que tivesse ali os remakes. Eu gostaria de começar aqui, tô vendo até minha lista aqui, né, eu fiz uma colinha para esse vídeo, que o primeiro jogo que eu queria ver é o Siphon Filter, principalmente os Siphon Filters ali de PlayStation 1, que foram lançados ali entre 98 e 2001, que eles tinham ali uma pegada de conspiração, tinha ali uma ação, um stealth, que o enredo desse jogo, a gente acompanha o Gabriel Logan, um agente de uma organização que não tem nome, ela só recebe o nome de agência, e ele tá indo atrás de um criminoso internacional chamado Eric Homer, e o vírus Siphon Filter, né? Então os 3 jogos eles são nessa pegada, né? De ir atrás do Siphon Filter e impedir o seu lançamento ali e tal, porque isso ia gerar uma guerra química e tudo mais. Então o jogo ele tem ali uma pegada de suspense, ele tem uma pegada ali de conspiração, e as fases misturam o stealth e misturam também tiroteio. Então é muito comum a gente ter fases, por exemplo, em metrôs, em áreas urbanas, em florestas, onde a gente precisa descer um sarrafo na galera ali para poder avançar. Eu acho que esse jogo poderia ser mantido ali o esquema de fases, então ele poderia ter ali de 6 a 8 fases. Ele poderia nessas fases ser um pouco maior, tem ambientes bastante variados, né? Como eu falei, áreas urbanas, áreas mais fechadas, como metrôs, como escritórios, laboratórios e tudo mais. E você ter ali elementos, né, de stealth, então tem fases que você deveria passar ali no stealth, tem fase que você poderia passar atirando em todo mundo e tudo mais. E eu acho que a gameplay ali refeita, eu lembraria muito ali a gameplay do Hitman ou mesmo desse jogo recente do 007. O segundo jogo, se eu não me engano, ele ganha uma opção multiplayer que eu acho que seria extremamente bem-vinda para a franquia, né, num remake, porque aí teria opções online, opções ali do famoso mata-mata, né, individual ou em grupo, ou outros modos de jogo. E por ser online, né, então ficaria bem legal ali de fazer clãs, fazer equipes ali. Então acho que seria bem interessante o remake do Siphon Filter nos dias atuais. One's different from the others. It has a shorter timer and it looks that's not viral. too late. Outros 2 jogos que eu queria ver, e aí eu vou colocar os 2 na mesma posição, que é a franquia Vigilante 8, né? A Vigilante 8 e o Vigilante 8 Second Offense, que são jogos ali lançados respectivamente em 1998 e 1999 para o PlayStation 1, desenvolvido pela Luxoflux e publicado pela Activision. Eu acho que é impossível, né, um jogo de combate de carros hoje em dia, até pela temática, talvez não seja tão interessante, mas eu acho que se melhorasse ali o enredo, colocasse algumas cutscenes entre as missões, né, poderia ter pelo menos ali umas 12 missões, com ambientes totalmente destrutíveis, com carros customizáveis, então você poderia escolher um carro como era lá nos jogos originais, participa da missão, e essa missão te daria recompensa, seja dinheiro ou peças para que você customize o carro, para que ele ganhe ali mais resistência, mais armas, mais capacidade de munição, capacidade especial, porque cada carro tinha o seu especial. E o enredo é bem interessante, porque ele é ambientado nos Estados Unidos ali, alternativo ali nos anos 70, onde a gente está tendo uma crise de combustíveis e tem 2 grupos, né, os vigilantes e os coiotes, onde eles então vão se enfrentar nesse mundo aí mais caótico. Esse jogo é interessante porque ele traz aquele jogo de combate de carros, como teve ali com o Twisted Metal, que era um grande concorrente nessa época, ali no final dos anos 90. Depois o Twisted Metal ele ficou sozinho até ali mais ou menos 2011, se eu não me engano, que quando ganhou a última versão de videogame, né? Não sei se teve uma versão mais recente. E recentemente também teve uma série, né, do Twisted Metal. Então acho que o Vigilante ele poderia ter esse remake ali, ele poderia ter
um jogo de fases, como eu falei, não precisa ser mundo aberto e tal, mas que tivesse essas opções de customização, gráficos refeitos, um ambiente destrutivo e também mantendo ali cutscenes tanto entre as missões como também nos finais dos personagens, como tinha no jogo anterior. Esse jogo também tem multiplayer e eu acho que seria muito interessante o multiplayer dele com esse cenário, essa competitividade online, também tendo missões ali, modos, né, mata-mata, né, tanto individual quanto em grupo, ou mesmo outros jogos, como por exemplo, outros modos, né, na verdade, como por exemplo, o modo King of the Hill, né, que é o último a sobreviver ali, que é meio que um Battle Royale, proteção de bases ou missões ali específicas. Eu acho que seria bem interessante o remake desse jogo. Looks like you really stepped in it this time, Hoff. O terceiro jogo que eu pus aqui na lista talvez seja um pouco mais polêmico entre aspas, porque né, muita gente fala que não precisa desse remake, talvez ali muita gente não concorde, mas eu gostaria muito de ver um remake do Street Fighter 1, tá? A gente teve o Street Fighter 6 lançado há algum tempo, mas eu acho que eu queria ter ali o Street Fighter 1 com os gráficos atuais, com a jogabilidade melhorada, porque o Street Fighter 1, ele tá preso ali nos arcades, porque ele é um jogo de 87, ele nunca ganhou um remake ou um remaster pela Capcom. Inclusive, ano que vem, 2027, vai fazer 40 anos do lançamento desse jogo, então eu acho que poderia sim ser uma boa oportunidade de lançar esse jogo ali como um remake, com novos gráficos, nova jogabilidade. Poderia ser uma versão ali, uma DLC gratuita ou uma DLC bem baratinha ali, que os caras pudessem ali baixar para comemorar os 40 anos do Street Fighter. Não acho que a Capcom tem interesse em fazer isso, eu acho que ela está concentrada nos jogos, né, nas continuações, e também a origem do Street Fighter mesmo vai ficar ali na série Alpha. Tanto é que o remake mais recente que a gente tem, assim, é do Street Fighter 2, que chegou na versão, aliás, nos consoles do PlayStation 3, né? PlayStation 3, Xbox 360 ali. Então eu duvido muito que a gente tenha ali um remake do Street Fighter 1, mas é um jogo que eu gostaria bastante de ver. O quarto jogo ali, o penúltimo jogo dessa lista que eu gostaria de ver com remake é o Assassin's Creed 1, tá lançado em 2007 lá pela Ubisoft. Eu acho que o sucesso de vendas aqui do Assassin's Creed Black Flag Resynced vai abrir portas para um eventual remake de jogos antigos. Então acho que o Assassin's Creed Rogue, que a galera adora, pode ganhar um remake. Inclusive eu acho que ele pode até expandir o jogo, porque ele, na época do lançamento, ele foi ali um tapa-buraco. Eu mesmo considero esse jogo uma DLC, eu não dou muita importância para ele, mas muita gente elogia a história ali do Templário, o contraponto ali dos assassinos e tudo mais. Então eu acho que poderia ser uma boa alternativa para o remake. E eu acredito também que o Assassin's Creed 1 ele poderia receber um remake com atualização na gameplay, principalmente nas lutas, porque os primeiros Assassin's Creed ali, até o Revelation, eu acho que o sistema de lutas é muito travado, é muito esquisito. O parkour ele poderia ser mais dinâmico, então eles, tanto é agora que no Black Flag, eles modificaram um pouco, dinamizaram o parkour do jogo, e também alguns elementos do enredo e da jogabilidade para deixar mais dinâmico e menos repetitivo, porque eu acho que se a galera pega esse jogo para jogar hoje em dia, ele fica muito repetitivo, ele fica muito cansativo, porque os elementos ali para você ir atrás dos alvos é basicamente o mesmo em todo lugar, então você vai fazer isso pelo menos umas 10 vezes, então fica cansativo, fica repetitivo. Eu não acho que ele é atrativo para novos jogadores hoje em dia, né? Eu acho que os RPGs, né, apesar de algumas ressalvas, eu acho que são bons pontos de entrada ali. Então eu acho que essa revitalização do Assassin's Creed 1, ela poderia não só revitalizar a franquia, né, trazendo ali mais público, trazendo ali um novo fôlego, apesar de que a Ubisoft ficaria muito acomodada só lançando o remake ao invés de coisa nova, mas ainda assim eu acho que seria algo extremamente importante, extremamente interessante, um remake do Assassin's Creed 1 lá de 2007.
O último jogo da lista é um jogo que, infelizmente, ele não recebe, ou não recebeu, aliás, o tratamento devido pela Capcom, né? Foi uma franquia que se iniciou ali no final dos anos 90, mas que ficou esquecida no churrasco, ninguém lembra. Ganhou algumas continuações, uma muito excelente, a outra péssima, que nem parece ser o mesmo jogo, né? Fazer parte ali da franquia, que é o Dino Crisis, né? Ou Dino Crisis, como a gente chamava antigamente, né? Que a gente sabia inglês direito, então falava Dino Crisis. Mas o Dino Crisis é um jogo de 1999, criado pelo Shinji Mikami, que é o mesmo cara que escreveu, né? Que criou ali a franquia Resident Evil. E esse jogo, ele é basicamente isso, né? Se eu fosse resumir Dino Crisis, ele é um Resident Evil com dinossauros. Mas ainda assim, ele traz ali um mistério, ele traz um suspense. Você precisa resolver puzzles, você precisa liberar chaves, você precisa ir para um lugar e voltar, como é a jogabilidade clássica do Resident Evil. Então eu acho que esse elemento do Dino Crisis seria excelente. Trazer esse clima de mistério, trazer esse clima de suspense, onde você vai contando a história através dos arquivos do jogo, né, dos documentos que você recupera e tudo mais, eu acho que seria bem interessante. Eu imagino o remake do Dino Crisis mais ou menos, né, parecido com o remake do Resident Evil 2, onde você tem cenários de laboratório, você tem cenários abertos, né, no Dino Crisis seria cenários mais abertos, onde você tem ali essa ameaça que fica à espreita, que ela não é revelada de forma repentina, né? Ela vai construindo ali a tensão e no final você deveria ali lutar contra um tiranossauro ou algo do tipo, que é o que acontece no original. Então aqueles cenários do Resident Evil 2, principalmente quando você está nos laboratórios, né, depois ali de sair da delegacia e tudo mais, eu acho que seria perfeito para o remake do Dino Crisis. Acho que o primeiro merece o remake, o segundo merece o remake. O Dino Crisis merecia uma continuação à altura, um Dino Crisis 3 de respeito, não aquela porcaria lançada lá em meados dos anos 2000. Eu acho que dentro desse remake a gente poderia ter também puzzles um pouco mais elaborados, um pouco mais difíceis para desbloquear itens, né, como as chaves, como armas especiais, e também manter o sistema de ranking, né, como tem no Resident Evil ali, para se ter recompensas. Então, munição infinita, armas infinitas e por aí vai. Acho que seria bem interessante. You have mail. The second report from Military Experiment Facility. Bom, galera, esses são os jogos que eu gostaria de ver um remake. Sei que faltou aqui algumas opções, faltou coisa e tal, mas calma, façam os comentários de vocês aí, quais jogos vocês gostariam de ver remakes deles, que aí, dependendo da aceitação, eu faço uma parte 2. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal. Tem gameplay toda semana, aliás, quase toda semana eu gravo aqui uma gameplay, lanço aqui no canal, então se você não viu, já assiste por aí, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí os jogos que vocês gostariam de rever, beleza? Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou!